Legal, legal. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos começar hoje. Nós vamos falar sobre uma palavra muito importante no contexto do empreendimento, no contexto da carreira, no contexto no nosso mundo, né? Que é como filhos de Deus, como que nós devemos nos portar perante o nosso trabalho, perante as coisas que a gente faz, né? E aí tem uma chave que ela é assim algo fundamental que todo filho de Deus precisa cuidar, e aí que precisa ter essa busca intencional, que eu considero que é a busca por ser excelente. Sabe, ser excelente não é algo que a gente conquista simplesmente falando, né? Eu vou ser excelente, eu vou fazer um trabalho excelente. Primeiro a gente precisa entender o que é ser excelente. Primeiro a gente precisa entender o que é a excelência, né? Quando você pensa em excelente, quando você pensa na palavra ser excelente, eu sou excelente, o que vem na sua cabeça? O que você pensa de imediato? Eu vou ser uma pessoa excelente. Dentro de alguns significados, a palavra excelente, ela tem uma conotação como algo superior, né? Algo que tem uma boa qualidade, apresenta uma qualidade acima da média, né? Algo que é exímio, primoroso, algo que é reconhecidamente bom, algo que é agradável, né? A palavra excelente, ela dá um significado daquilo que é diferente do comum. Está num nível mais alto, é como se a gente estivesse num supermercado, né? Nós temos lá várias prateleiras, né? De várias alturas. Você já reparou que os produtos mais caros, eles ficam numa prateleira mais privilegiada? Onde você fica na altura, geralmente, dos olhos, né? Então, os supermercados, o varejo de forma geral, coloca os produtos, aqueles que têm um valor agregado maior ou aqueles que têm um custo maior, enfim, aqueles que têm uma qualidade superior, eles têm uma posição diferenciada em relação aos demais. Produtos, geralmente, que são mais baratos ou de uma qualidade inferior, eles vão estar onde? Eles ficam sempre lá embaixo, né? Ou estão muito alto ou estão lá embaixo. Por quê? Porque aquilo que chama mais a nossa atenção é aquilo que está na altura dos nossos olhos, né? E se o mercado está ganhando mais com aquele produto, então ele quer que a gente nos chame a atenção primeiro. Então, por isso, ele coloca esses produtos numa prateleira, digamos assim, premium. Ou se não, naquelas prateleiras que ficam lá na ponta da gôndola, né? Também são produtos que geralmente possuem um valor agregado maior. São excelentes. Então, a palavra excelente, ela nos dá esse entendimento, que é algo que é muito bom, algo que ela algo que é superior. Pensando nisso, eu me lembrei daquela passagem onde Jesus fala o seguinte: olha, se te pedem para andar 1 milha, anda 2. Se te pedem a tua capa, entrega também a túnica, né? Vamos ver lá, tá? Esses versículos estão lá em Mateus 5, no verso 40 e o 41. Fala assim: alguém ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí no 43 e 44 ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe algo assim tremendo que eu vejo Jesus falando pra gente, nos ensinando com esses versos? É o seguinte: olha, vocês ouviram o feijão com arroz. Vocês ouviram o básico. O básico é você amar aqueles que te amam. Você pode odiar os teus inimigos. Você vai retribuir amor para aqueles que te dão amor. Mas Jesus fala o seguinte: olha, agora vocês aprenderam feijão com arroz. Agora o que eu quero trazer para vocês é algo, colocar uma carne
nessa comida? Eu quero colocar uma carne nobre, quero colocar uma picanha para que vocês possam comer também. E o que é essa carne? É justamente a excelência. É você andar além daquilo que foi pedido. A excelência é fazer mais do que apenas o comum. É fazer mais do que apenas o ordinário. Fazer mais do que apenas aquilo que é o básico. Fazer mais do que aquilo que é a média. Sabe algo? Uma vez eu ouvi um colega de colégio e a média, acho que na época do colégio era 7, né? A média para passar de ano era 7. E aí eu ouvi algo dele que foi para mim assim, algo muito diferente, eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim, não, eu estudou para a prova, fulano? Ah, estudei e tal, o outro estudei e tal, aquela coisa quando a gente tem prova no colégio. E aí perguntaram para esse meu colega, e aí fulano, você estudou? Não, eu estudei para tirar 7. Eu falei, ué, como assim? Como assim você estudou para tirar 7? Não, porque tinha lá, digamos, não lembro agora exato, mas vamos supor aqui, tinha lá 10 páginas de conteúdo. Eu estudei 7 páginas, então eu estudei para tirar a média 7. Então eu vou tentar me garantir, porque aí eu não quis estudar tudo, não quis estudar tanto, então eu fui na mediana e tirei um pouco do conteúdo para ficar mais leve para mim. E sabe que essa é uma realidade não só dos alunos, não só de quem é estudante, é a realidade de muitos profissionais. Acabam fazendo aquilo simplesmente que pedem para eles fazerem. O patrão chega e fala, fulano, carrega aquela caixa. Quando ele não vai de mau humor, xingando e amaldiçoando Deus e o mundo, ele vai, carrega aquela caixa e faz exatamente aquilo que foi falado para ele fazer. Não faz nada a mais, não faz nenhum tipo de esforço a mais, não anda nenhuma milha a mais. Às vezes, o que a gente precisa entender para nós é o que eu estou fazendo a mais daquilo que me é pedido. O que eu estou entregando para as pessoas dentro do meu trabalho, dentro do meu negócio. O que é aquele diferencial que eu estou fazendo, aquele algo a mais que eu estou me tornando excelente. O que eu estou fazendo que eu posso, de fato, ser assim como esse exemplo de Jesus. Me pediram 1 milha, mas eu entreguei 2 milhas. Me pediram a minha túnica, mas eu estou entregando também a capa. Me pediram para eu amar as pessoas que me amam, mas eu estou amando também aqueles que não gostam de mim. E dentro do trabalho que a gente tem, dos serviços que a gente entrega, o que a gente tem feito que caracteriza que nós somos excelentes? Lembra, eu falei no começo, excelência não é algo que a gente fala ou que a gente tem por apenas falar que nós somos excelentes. Se você for comprar um produto qualquer, você vai pesquisar lá computador. E aí você procura o computador da marca A, B, C e D. Todas as marcas que existem. Todas elas vão falar o que delas mesmas. Eu sou o melhor computador que existe na face da Terra, não tem nenhum outro igual a mim. Você vai procurar um colégio, para colocar os seus filhos, todos os colégios vão falar que eles têm o melhor sistema de ensino da face da Terra. Mas o que de fato vai determinar se eles são realmente excelentes ou não, se tem um serviço que entrega uma excelência ou não? O que vai determinar é aquilo que eles fazem, não é aquilo que eles falam. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ajustar aquilo que a gente faz, e não se preocupar. A gente não precisa se preocupar tanto com aquilo que a gente fala, porque falar, todo mundo fala e muita gente fala muita coisa. Mas como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ajustar as nossas ações, ajustar as nossas atitudes. Às vezes vai dar mais trabalho? Vai dar, certamente. Às vezes vai te tomar mais tempo? Certamente que sim.
às vezes vai ser mais difícil, às vezes mais doloroso, às vezes vai empregar um esforço maior? Certamente que sim. Mas a questão é que para estar na prateleira alta, na prateleira onde é reservado para aqueles que são excelentes, não se conquista simplesmente querendo se conquistar ou tendo uma roupagem, uma carinha bonita. Aquilo se conquista com trabalho, com esforço, com dedicação e principalmente com essa busca por ser excelente. Ok? Tá claro, gente? Um outro ponto que isso me leva é o seguinte. Então nós precisamos dessa busca, nós precisamos buscar por sermos excelentes. Agora uma pergunta chave dentro disso por que nós precisamos ser excelentes? Simplesmente para estarmos na prateleira alta? Simplesmente para sermos reconhecidos como alguém bom naquilo que faz? Simplesmente para a gente ser reconhecido na rua pelos nossos clientes, pelos nossos concorrentes? Sabe que dentro do nosso contexto, dentro do reino de Deus, dentro de uma perspectiva como filhos de Deus, nós precisamos e devemos ser excelentes. Por quê? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E se algo que Deus é excelente. Então, se Deus é excelente e nós somos a imagem e a semelhança dele, quando nós estamos exercendo e buscando a nossa excelência, nós estamos em um caminho em direção a nos afeiçoarmos à imagem e à semelhança dele. Quando nós caminhamos num caminho que é comum, ordinário, nós estamos nos afastando da essência de Deus. Por isso que ser excelente, ele não é uma opção. Ser excelente é o caminho que nós temos para seguir. Porque o caminho é sermos semelhantes a Ele. Nós nascemos semelhantes, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nós caminhamos em direção à excelência, mais nos aproximamos de Deus. Sabe, deixa eu contar algo para vocês que era vamos dizer assim, até uma crise que eu tinha com relação a negócio e com relação a ministério. Eu não sei se você já teve isso dentro do seu contexto de igreja, dentro da sua vivência de igreja, você pensar o seguinte, olha, na verdade, o que importa mais talvez é um trabalho ministerial. É o trabalho do líder, do pastor, o trabalho ali da pessoa que está ali fazendo algo dentro da igreja, porque aquilo realmente é algo mais santo, mais puro, mais consagrado. E aquele trabalho que eu faço de segunda a sexta, segunda a sábado, né, lá a atividade, enfim, que eu desempenho no meu trabalho, no meu negócio, ela é uma atividade secundária. É uma atividade, assim, um mal necessário que eu tenho que fazer porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer porque eu tenho que comer, então eu vou fazer isso, mas realmente se eu pudesse me dedicar, eu me dedicaria às atividades de Deus, porque elas são as mais excelentes, ou elas são as mais santas, ou elas são aquilo que realmente importa. E sabe que isso para mim, por muito tempo, gente, era uma grande crise, né? Porque ao mesmo tempo eu queria desenvolver algo profissionalmente, algo no mercado, mas queria fazer algo que fosse relevante. Porque todos nós queremos fazer algo relevante, não é verdade? Ninguém quer fazer algo que ninguém valoriza, que ninguém presta atenção. Todos nós, no teu trabalho, no teu serviço, nós queremos fazer coisas relevantes. Nós queremos fazer coisas que prestem, coisas que funcionem, que sejam reconhecidas. Nós queremos isso. Mas eu tinha essa crise, eu tinha
essa coisa dentro de mim, né, sobre essa questão do trabalho dentro da igreja, o trabalho fora da igreja. E me veio algo há um tempo atrás, que foi um entendimento assim que veio como um grande divisor de águas, que foi o seguinte: olha, à medida que... Porque às vezes no trabalho dentro da igreja, nós estamos aproximando a terra do céu, correto? Nós estamos pregando, falando de Jesus, falando do céu, falando do inferno, falando das coisas espirituais. De certa forma, então, em resumo, nós podemos dizer que nós estamos aproximando a terra do céu e o céu da terra. E uma atividade comercial, uma atividade, vamos comprar, vender, vamos negociar, né? O Renato aqui tem um lava-jato, o Arnaldo aqui trabalha com reformas, pintura, né? O Jojo trabalha com a parte de TI, desenvolvimentos de soluções para a internet. São trabalhos, digamos assim, terrenos, não são? A gente vamos pintar uma casa, o que há de espiritual em pintar uma casa? O que há de espiritual em lavar um carro? Mas aí é que está o pulo do gato. Por quê? Se nós temos atividades terrenas, fazemos uma relação comercial, compramos, vendemos, negociamos, né? Estamos fazendo uma relação da terra com a terra. Mas, se eu, que estou envolvido nessa relação, emprego nessa atividade os princípios e os valores do reino de Deus, e um deles a excelência naquilo que eu faço, né? Nós estamos falando de excelência. Se eu emprego na minha relação comercial, na minha atividade profissional, os princípios e valores do reino de Deus, mesmo com uma pessoa que nunca ouviu falar do reino de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, eu estou fazendo o que para ela? Eu estou apontando o caminho para o céu. Por quê? Eu peguei do céu os elementos, os princípios e os valores e eu os empreguei na minha atividade. O que eu estou fazendo para essa pessoa que está negociando comigo? Eu estou falando que existe um lugar que é excelente. Eu estou apontando um caminho. Então, quando nós exercemos o nosso papel dentro do reino de Deus, mesmo em qualquer que seja a atividade, nós estamos apontando e temos o potencial de apontar para o céu. De apontar que existe um lugar, existe uma fonte onde é a base de tudo isso que eu estou empregando, de tudo isso que eu estou trabalhando, de tudo isso que eu estou demonstrando. Então, a nossa atividade profissional também é uma atividade tão espiritual quanto qualquer outra atividade. Porque também nós temos a capacidade de aproximar as pessoas de Deus. Porque nós estamos apontando um caminho excelente para elas. Faz sentido, gente? Veja, então a busca por excelência é simplesmente o caminho que a gente tem. Nós nascemos para nós refletirmos a imagem e a semelhança de Deus. Nós nascemos para isso. Nós não nascemos para a gente ficar sendo medíocres. Nós não nascemos para aquilo que é apenas o comum. Nós não nascemos apenas para aquilo que é o ordinário. Nós nascemos para fazer algo que é excelente. E você pode desenvolver isso a partir daquilo que você tem e da atividade que você está desenvolvendo nesse momento. Agora isso nos leva a um terceiro ponto. Nós falamos o que é ser excelente, falamos o porquê que nós temos que ser excelentes e agora como buscar a excelência. Como que nós vamos achar e buscar esse caminho? Buscar a excelência naquilo que a gente faz. Sabe, eu creio que nós somos três partes, né? Nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. Eu creio que a busca pela excelência, ela diz respeito a esses três âmbitos. A busca dentro do nosso corpo, e no corpo fala das atividades, das habilidades que nós temos, dos
dos talentos que a gente emprega, algo que é natural para nós. Isso me denota o sinônimo do corpo, aquilo que é natural para a gente. A alma, quando a gente pensa na alma, a gente pensa nas nossas emoções. Então, buscar a excelência nas nossas emoções é buscar uma equalização, a gente estar equalizado, ter um equilíbrio nas nossas emoções, ter emoções fortes, emoções saudáveis. E dentro do nosso espírito, a excelência do nosso espírito é, em essência, nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, o nosso espírito precisa ser parecido com o Espírito de Deus, precisa ser semelhante ao Espírito de Deus, precisa ser alinhado, sincronizado ao Espírito de Deus. Agora que vem um pulo do gato nessa situação, que é o quê? Nós precisamos entender que existe uma ordem. Por mais que eu creio que nós precisamos desenvolver a nossa excelência nos 3 níveis, a Laina compartilhou com a gente aqui sobre a questão de estudar, né? Tem uma expectativa e uma vontade de estudar, se desenvolver, buscar um aperfeiçoamento. Né? Outros estão buscando, às vezes, algo semelhante. Outros estão, às vezes, lapidando a sua atividade, aquilo que está fazendo no dia a dia, né? Buscando desenvolver uma nova habilidade, buscando ser mais excelente naquilo que faz, buscando ter um desempenho, uma performance melhor no trabalho. Ótimo, beleza. Isso tudo é realmente muito bom e muito necessário. Agora, o que nós precisamos entender de fato é que dentro da busca da excelência, assim como para um monte de outras coisas, existe uma ordem. E aí é que faz a diferença daqueles que conseguem ser excelentes ou daqueles que apenas tentam ser excelentes. Por quê? Tem um versículo chave para isso, Mateus 6,33. Fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está nos ensinando com essa chave? O que Jesus quer nos dizer de fato? Olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está estabelecendo para nós que existe uma ordem. E nós não podemos inverter a ordem que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, olha, me busque em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Não significa que nós vamos sentar, deitar e ficar o dia inteiro orando e buscando a Deus e nós não vamos levantar, estudar e fazer aquilo que cabe a nós e que nós precisamos fazer. Mas veja, aqui não está falando, olha, busque unicamente o reino de Deus e se esqueça do resto. Busque somente as coisas do reino de Deus e esqueça do resto. Não, Jesus não está falando isso. Ele coloca uma ordem, ele fala, busque em primeiro lugar, ou seja, dê a primazia para a busca do reino de Deus. Porque aí é que realmente a coisa acontece nas nossas vidas. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a nossa capacidade é aumentada. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as nossas emoções são equilibradas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o tempo que a gente tem para trabalhar, para estudar, ele é remido. Então, quando a gente inverte a lógica e fala, não, eu vou trabalhar aqui 16 horas por dia, e aí, porque é isso que vai me fazer ser excelente, é isso que vai me fazer ficar rico, eu vou trabalhar aqui de segunda a segunda, não vou ter folga, não vou ter descanso, não vou ter nada disso, porque eu acho que se eu fizer isso eu vou ser excelente. É extremamente perda de tempo. É extremamente tolice a gente inverter a lógica. Porque quando a gente inverte a lógica, todo o restante ele se perde. É como se fosse você já tentou segurar a areia
com a sua mão, areia seca. Você pega lá, você foi na praia, e aí você pegou um punhado de areia e você tenta segurar aquela areia nas tuas mãos. O que acontece? Aquela areia começa a sair pelo vão dos seus dedos, não é verdade? Você não consegue segurar aquela areia, que ela vai saindo. Ou você entra dentro do mar e quer segurar a água com a sua mão. O que vai acontecer? Vai vazar tudo. É a mesma coisa de quem inverte a lógica e não busca e não prioriza o reino de Deus, não coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus fala assim para Marta e Maria, né? Jesus está na casa delas, é um texto bastante conhecido, e aí Marta está atarefada lá, fazendo um monte de coisa e tudo mais, preparando um lanche para os discípulos de Jesus, para Jesus, e Maria está onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar. Marta fica indignada, porque ela, como uma boa ativa e está tentando ali demonstrar o seu trabalho e fazer aquilo que precisava ser feito, Marta começa a ficar indignada com a sua irmã e fala, mas Jesus, manda essa abençoada vir me ajudar. Porque eu estou aqui me descabelando toda, tem um monte de gente para fazer, um monte de lanche para preparar aqui, um monte de suco para fazer, e ela está aí sentada sem fazer nada. E aí Jesus fala para ela o seguinte, Marta, Marta, você não entendeu ainda, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Veja, eu não vejo que Jesus está recriminando Marta e falando que ela estava errada em fazer aquilo que precisava ser feito. Eu vejo nessa passagem que Jesus está alinhando as prioridades dela. Fala, Marta, você escolheu fazer isso e deu mais importância para isso, que é preparar o lanche. Mas o mais importante é aquilo que Maria está fazendo, porque ela está aprendendo aquilo que realmente importa. Então, eu penso nisso dentro da perspectiva do nosso negócio, dos nossos trabalhos, das nossas profissões. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, né? A gente quer ter uma performance fenomenal. A gente quer ter um resultado extraordinário. A gente quer ter milhões de venda, de faturamento. Você entra na internet, você procura lá uma fórmula de vender produto na internet, você vai achar um monte de gente tentando te ensinar um método, uma fórmula que você vai faturar milhões de reais em pouco tempo. Todo mundo tem, ou uma grande parte de pessoas tem um método que vai te ensinar a você ficar rico de uma forma rápida, a você ter uma performance surreal de uma forma surpreendente. Mas o que essas pessoas não sabem? É que às vezes nós nos gastamos e gastamos a nossa vida correndo ou tentando subir no monte errado. Sabe, na vida nós temos vários montes para subir. E todos eles precisam de esforço. E é muito triste quando a gente se dá conta que todo o esforço que a gente fez, toda a energia que a gente gastou, todo o empenho que a gente teve para subir determinado monte, para que quando chegar lá em cima do monte, no topo do monte, descobrir que aquele era um monte errado. Então, gente, não existe sucesso se você escala o monte errado. Não existe sucesso se você inverte a lógica que Deus estabeleceu. É perda de tempo. Então, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós ganhamos tempo. Nós ganhamos a energia necessária que a gente precisa para trabalhar. Nós temos a revelação a revelação de como resolver determinados conflitos que nós vamos enfrentar. Vamos ter a revelação de como resolver problemas que a gente não sabia como fazer e agora a gente vai saber de uma forma muito mais rápida.
A gente vai receber a unção de Deus para quebrar o jugo que nos aprisionava. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a chave para buscar ser excelente. Não tem como ser excelente se não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você pode trabalhar 20 horas por dia, você pode gastar milhões de reais do teu negócio ou do teu empreendimento em propaganda, querendo fazer com que os clientes venham, com que as coisas aconteçam, com que as pessoas comprem o seu produto, se você simplesmente não buscar e não priorizar aquilo que realmente importa. Se você não parar e não fizer aquilo que realmente importa e alinhar a sua vida profissional, você vai gastar muito mais tempo fazendo o que você poderia ter ganhado, poderia ter feito num curto espaço de tempo. Veja, as maiores inovações da Terra que já existiram, as maiores invenções foram de pessoas tementes a Deus. Então veja, à medida que nós nos aproximamos, nos alinhamos com a presença de Deus e com a vontade de Deus, nós simplesmente nos tornamos semelhantes a Ele. Nos tornamos semelhantes e adquirimos a mente dele. Agora eu te pergunto, a mente dele é pequena ou é grande? Tem poucas ideias ou tem muitas ideias? Tem pouca criatividade ou exorbitante em criatividade? Entende? Então, priorize aquilo que realmente importa. Priorize aquilo que você... coloque na ordem aquilo que Deus já estabeleceu como uma ordem. Não adianta inverter, não adianta simplesmente a gente querer fazer na força do nosso braço. Sim, existe o nosso esforço, sim, existe a nossa parte, sim, existe o nosso empenho, a nossa dedicação, sim, existe tudo isso. Né? O nosso corpo, que eu falei, né, das nossas habilidades, da gente treinar, da gente se capacitar, mas existe uma ordem. Não queira inverter a ordem que Deus estabeleceu, que simplesmente não vai funcionar. Faz sentido, gente? Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar algo? Ou alguém tem algum exemplo da tua vida, ou que você já viu, sobre uma pessoa, ou dentro um exemplo seu mesmo, do que é ser excelente? Alguém tem algum exemplo para nos dar? Eu tenho. Fala, Laine. Uma coisa que eu venho mexendo ultimamente, que vem acontecendo aqui dentro de casa, é que tenho 2 anos de casada, né? 2 anos e alguns meses. E no começo era um esforço absurdo para deixar tudo 100% limpo, brilhando, tudo organizado, porque eu tinha que deixar, porque, né, tinha que estar tudo perfeitamente. Só que hoje eu vejo que às vezes é um esforço inútil, porque no outro dia
Uhum. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui um comentário aqui da Tânia. Acho que eu vivo isso, me dedico e o resultado não é satisfatório às vezes, então acho que falta essa prioridade. Legal. E é uma sensação horrível, né, gente? Quando a gente corre e a gente sempre sente que está devendo algo, né? Que está correndo atrás do prejuízo. Né? Até a gente usa uma expressão, né? E aí, como é que você está, fulano? Tô correndo, né? Tô correndo atrás do prejuízo. E tal. E o interessante é que a pessoa nunca consegue pagar o prejuízo, né? Ela sempre está devedora, sempre está devendo algo. Por quê? Nunca consegue dar conta, parece que do turbilhão de coisas, do turbilhão de demandas que existem. Veja, gente, nós precisamos crer em algo. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso não é algo que um conto de histórias. Isso é real. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então veja, a capacidade, ou pelo menos uma parte da capacidade de Deus está embutida em nós. Mas para isso nós precisamos estar conectados com Ele. Então, veja, quando Jesus nos dá a possibilidade, a oportunidade de nos religarmos com o Pai, Ele está fazendo o quê? Ele está nos colocando, nos inserindo novamente dentro da perspectiva do Pai. Agora, antes, nós estávamos isolados, nós estávamos soltos, nós estávamos separados. Nós não tínhamos uma possibilidade, nós não tínhamos como chegarmos no nível da estatura de varão perfeito que fala em Efésios. A partir do momento que Jesus é a nossa ponte e nos liga de novo com Deus, nós estamos agora em um processo de crescimento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ou seja, nós estamos em um processo de crescimento para nos tornarmos semelhantes a Ele. Retornarmos à nossa origem. Retornarmos àquilo que nós éramos desde o princípio. E que foi perdido com a história do pecado. Só que agora nós não somos mais fadados, sentenciados a ficarmos isolados. Nós agora temos esse acesso. E esse acesso não simplesmente nos dá a salvação. A salvação é o primeiro ponto. Mas esse acesso ao coração do Pai nos possibilita retornarmos à origem, de termos não somente estarmos ligados a Deus, mas termos a capacidade de Deus. Faz sentido, gente? De termos a mente dele, termos as ideias dele, termos os pensamentos dele. E isso nós podemos canalizar para aquilo que a gente faz, para o nosso negócio, para a nossa profissão, para a nossa carreira. Então, Jesus falava o seguinte, olha, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Não é? Eu não faço nada por mim mesmo. Eu só estou fazendo o que eu vejo o meu Pai fazer. Então veja, quando nós buscamos o reino de Deus, nós vemos o que o Pai está fazendo. E quando nós vemos o que o Pai está fazendo, é só a gente replicar isso. É só a gente copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, gente, o sonho de consumo de todo mundo, de todo trabalho escolar, né? Fazer Ctrl+C, Ctrl+V na vida, está disponível. Por que a gente não faz? Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos fazendo um Ctrl+C, copiando. E aí agora nós vamos lá na nossa atividade e vamos fazer o quê? Vamos colar. Vamos fazer um Ctrl+V lá e vamos replicar aquilo que a gente viu o Pai fazer. Não é simples? Hã? É isso. Quando nós buscamos o reino de Deus, por que às vezes as pessoas não sabem
o que fazer na vida, porque às vezes a gente se perde quando a gente fala assim, vamos fazer um planejamento, todo mundo às vezes começa a tremer, assim, ter um tilt nervoso, né? Porque não é que as pessoas não saibam planejar. A maioria das pessoas eu descobri que o problema não é não saber como planejar, é simplesmente não saber o que planejar. Então, quando você vai planejar algo, não adianta simplesmente, vamos planejar a nossa vida, vamos planejar o nosso ano. Se eu não sei o que eu vou fazer esse ano. Então, anote algo extremamente importante. Antes de você planejar algo, você precisa descobrir algo. Se você não descobrir, não tem o que você planejar. Não tem como você planejar. Por isso que às vezes os processos de planejamento, né, da sua vida, do seu negócio, de tudo, é um parto. É difícil. Porque você senta, vamos fazer o quê? Mas não sei o que fazer. Daí a gente começa, às vezes, viajar na maionese. Porque simplesmente não faz ideia do que fazer. Não descobriu. Ou seja, não teve uma revelação. Se nós não tivemos ainda uma revelação, é porque nós ainda não vimos o que o Pai está fazendo. E aí não tem não tem fonte para buscar. Ok? Alguém gostaria de dar mais algum exemplo da sua vida ou de alguma situação que você tenha vivido nesse contexto? Pode ficar à vontade, gente. Não? Tudo bem? Alguém tem uma pergunta até aqui? Alguma pergunta que gostaria de fazer? Tem alguma dúvida? Ok? Legal. Então vamos para o nosso último tópico de hoje. Quando a busca por excelência se torna um tiro no pé. Porque, sabe, algo muito comum que eu vejo também acontecendo é muita gente parada, sem fazer algo, sem implementar alguma ideia que talvez já teve, ou às vezes em termos do negócio, em termos ministeriais que seja, em qualquer âmbito. A pessoa não faz. Porque ela nunca se sente boa o suficiente para fazer. Já parou para pensar nisso? Já viu alguma situação assim? A pessoa nunca sente que ela está apta para fazer algo. Ou ela sente que ela nunca tem os recursos necessários para implementar aquilo. Implementar o seu novo projeto, implementar a sua ideia, implementar um novo negócio, implementar na sua carreira. Sempre está faltando algo, sempre está devendo algo, né? Sempre está no prejuízo. Deixa eu te falar algo. Sempre vai ter alguma coisa no mundo, seja de recursos, sejam de talvez habilidades, que a gente ainda não tem. Você e eu, nós nunca vamos ter todas as coisas disponíveis. Para seja lá o que for que você queira fazer. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre pode ser melhorado, pode ser ampliado, pode ser feito de uma forma melhor, mais eficiente. Você faz algo hoje, né, com determinado recurso. Quem trabalha na área de TI, de internet, isso é assim, mais comum ainda, né? Você desenvolve lá uma solução utilizando um sistema X, né? E aí você programa e faz toda aquela solução usando aqueles aparatos. Amanhã é feita uma versão nova. E aí, aquilo que você fez hoje, ele ficou desatualizado, precisa de uma nova atualização. Então veja, sempre tem algo no mundo que a gente ainda não teve ou que a gente ainda não conheceu.
Mas sabe aqui que a gente precisa entender algo que para a gente não ficar paralisado. A gente não precisa fazer, ou aliás, a gente não precisa ter tudo, mas nós precisamos fazer nosso tudo. Veja, a gente não precisa ter todas as coisas. O que cabe a nós é fazer tudo o que a gente pode. Fazer o nosso tudo. Então, quando você tem algo para fazer, você tem um desafio na sua frente, você se pergunta, o que é tudo o que eu posso fazer? Dentro de toda a minha capacidade, o esforço que eu posso empregar, tudo que eu posso fazer. O que é esse meu tudo? E isso nos remete a um versículo de Colossenses 3:23, um dos versículos assim que eu, por muito tempo, era um dos meus preferidos. E ele fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Algo que a gente precisa entender, nós não estamos simplesmente fazendo algo para as pessoas. Antes de tudo, nós estamos fazendo para o Senhor. Isso nos dá uma responsabilidade que nós precisamos entender que tudo que está à nossa disposição e tudo que está ao nosso alcance fazer, nós precisamos executar. Dentro de toda a capacidade que a gente tem, dentro dos recursos que a gente tem, mesmo que eles sejam limitados, nós podemos fazer. Veja, nós seremos cobrados não é por aquilo que nós não temos. Nós seremos cobrados por aquilo que nós já temos. Na parábola dos talentos, um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Cada um deles, quando foi prestar contas, foi cobrado pela medida, pela porção que lhe foi entregue. Aquele que recebeu 5 foi cobrado com base em 5. O que recebeu 2 foi cobrado em 2. E aquele que recebeu 1 foi cobrado pelo 1. Ele não foi cobrado porque ele tinha que dar um resultado extraordinário, fazer como aquele que recebeu 5 fez. Não. Ele foi cobrado sobre aquilo que ele recebeu, sobre a responsabilidade que ele recebeu. Veja, então nós vamos ser cobrados pela responsabilidade que nós temos, pela capacidade que nós já temos e pelos recursos que nós já temos. É aquela história lá do cara que, quando fala que vai jogar na loteria, aí ele fala, não, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu pai, eu vou ajudar o vizinho, vou ajudar a vizinha, vou ajudar até minha sogra. Vou dar uma casa para minha sogra, né, lá na Patagônia, para ela morar bem longe de mim. Brincadeira, isso é o cara que vai jogar, não sou eu, gente. Quero a minha sogra bem perto de mim. Mas veja, o cara fica com esse discurso que ele vai ajudar quando ele tiver um determinado recurso, quando ele ganhar aquele prêmio. Se ele não ajuda hoje, não é amanhã, quando ele tiver mais, que ele vai ajudar. Se ele não consegue dar hoje 10 reais para comprar pão e levar, às vezes, na casa de alguém, ele não vai doar 1 milhão amanhã. Seja fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Então, o que nós precisamos entender é que nós podemos ser e dispor dos recursos que nós temos e fazer o nosso máximo. Isso é ser excelente. Ser excelente não é simplesmente você fazer aquilo que é o mais extraordinário, o inigualável, fazer aquilo que ninguém nunca imaginou. Isso não é a excelência. Mas excelente para mim, excelente para você, é você se desafiar a você empregar tudo que você tem e dar o seu máximo naquilo que você está fazendo. Então, quando você está fazendo um trabalho, quando você está fazendo um negócio, você pode se avaliar. Eu fiz tudo o que eu podia fazer?
Eu dei o meu melhor nisso que eu estou fazendo? Essa é uma pergunta-chave que a gente pode nos fazer. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Eu utilizei todos os recursos que eu dispunha. Eu coloquei tudo isso na mesa e estou trabalhando com tudo isso? Ou eu estou simplesmente fazendo algo na média? Estou estudando na média, trabalhando na média, respondendo na média, negociando na média. E aqui é que está uma diferença, que eu falei que é o tiro no pé, às vezes de muita gente, e que acaba deixando as pessoas paralisadas, porque parece que sempre está faltando algo, nunca está suficiente, ela nunca tem o conhecimento suficiente, ela nunca tem a capacidade suficiente, ela nunca tem os recursos suficientes para ela implementar aquilo que ela pensou. Aí é que está uma diferença. Às vezes a pessoa, numa desculpa por ser excelente, ela está buscando o perfeccionismo. Ela quer a perfeição. Aí é que está uma grande diferença que nós podemos identificar. Você sabe como identificar o perfeccionismo da excelência? O perfeccionismo, a pessoa, ela está interessada em fazer algo perfeito, mas não é pensando no benefício do outro. O perfeccionismo olha para dentro de mim e eu falo, eu quero fazer algo perfeito para que, em primeiro lugar, eu não seja penalizado, eu não seja criticado, eu não seja ridicularizado. Eu quero fazer algo perfeito, eu não estou pensando em você, eu antes estou pensando em mim. O perfeccionismo é centrado no egoísmo e no medo de passar vergonha, no medo de ser ridicularizado. Agora, a excelência é eu quero fazer algo bom, algo sobremodo superior, porque eu estou interessado no benefício de quem vai usar e de quem vai comprar. A excelência visa o bem do outro. O perfeccionismo visa o meu próprio bem. E sabe, às vezes isso fica uma linha tênue dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. A gente quer fazer algo bom, mas a gente fica naquela indecisão. Puxa, não posso fazer. Que realmente existe o tempo para se fazer, existe um preparo para muita coisa do que você vai fazer, você precisa ter um preparo. Para muitas das atividades que você vai desempenhar, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se desenvolver. Né? Por exemplo, se você quer ser médico, não adianta simplesmente, puxa, eu quero ser médico e o meu melhor aqui que eu tenho é simplesmente eu sei como usar a dipirona. É o máximo de medicina que eu sei. Não adianta, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso lapidar esse meu conhecimento para que eu seja um bom médico. Então existe o tempo de todas as coisas, existe as ferramentas necessárias, né? O Renato está aqui, ele tem um lava-jato, né? Não adianta simplesmente querer, eu quero lavar, eu preciso entender como que funciona, eu preciso alugar um espaço, eu preciso saber que equipamentos eu vou comprar, né? Tenho todas as coisas, eu acredito que vocês conseguem entender isso. Para todas as coisas existe um preparo, para todas as coisas existe um tempo de crescimento, um tempo de preparação para aquilo. Né? Mas passado o tempo de preparação, né, e aquilo que é essencial que eu posso fazer, e aí eu não estou fazendo ainda, aí eu preciso me perguntar, por que eu ainda não fiz? Será que eu estou buscando o perfeccionismo ou estou buscando a excelência? Quando no fundo, sabe, lá no mais íntimo do teu ser, eu estou preocupado com quem? Eu estou preocupado em entregar um produto ou um serviço para a pessoa e a pessoa não gostar ou
ela ser prejudicada com aquilo, então eu estou pensando nela antes, ou eu estou pensando em mim, em primeiro lugar, que eu não quero ser criticado, eu não quero ser ridicularizado, eu não quero ser menosprezado, enfim. O porquê que eu não estou fazendo? Por perfeccionismo ou por excelência, realmente? Faz sentido, gente? Então, dentro daquilo que você tem de ideias, tem de perspectivas, tem de sonhos, eu queria que você escrevesse aí, onde você pode anotar, no seu caderno, no seu celular, quais os teus objetivos, quais as tuas metas para esse ano. O que você quer fazer de forma excelente esse ano? Coloque qual que é a tua expectativa para o ano que nós estamos iniciando. Coloca isso. O que você quer implementar? O que você quer fazer? Agora relaciona, não precisa ser agora, porque isso pode tomar mais tempo para você analisar isso. Coloca o título para você desenvolver depois. Quais são os recursos que eu tenho para desenvolver isso que eu estou imaginando? Isso que eu estou pretendendo. Quais os recursos que eu tenho? Sejam recursos de capacidade minha, sejam recursos técnicos, sejam recursos de conhecimento, sejam recursos físicos mesmo, equipamentos talvez, aparatos, máquinas talvez que você tenha, conhecimento, contatos que você tem, tudo isso. Coloca o que você já tem na mesa. Tá? Agora coloca uma outra coluna. O que você vai entender e descobrir de Deus para esse ano? E aí veja, talvez algumas coisas você já sabe e outras coisas você vai descobrindo. Então, esse exercício que eu quero te passar agora para você fazer não é algo simplesmente para um momento, mas é algo para que você possa alimentar isso ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos entendimentos que... Lembra qual é a ordem, a prioridade? A prioridade é buscar o reino de Deus. Então, naquilo que você busca de Deus, o que você vai entendendo e descobrindo? E aí você coloca nessa coluna. Tudo bem? Então nós temos o seguinte, nós temos uma coluna, o que você quer, quais as suas expectativas, as suas metas, os seus sonhos. Numa outra coluna a gente tem aquilo que você já tem, as capacidades que você tem, as habilidades, os dons, os talentos, os recursos que você já tem. Numa terceira coluna você coloca o que eu já entendi e o que eu já descobri de Deus. Quando eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o que é que eu já entendi ou o que eu vou entendendo ao longo do tempo, ao longo dos dias. E aí você coloca nessa coluna. A ideia é que você tenha um mapa na sua frente, né? Que você entenda aquilo que Deus está te revelando, você veja claramente os recursos que você tem dentro das possibilidades e das metas, dos sonhos que você tem para esse ano. Tudo bem? Então, você fica com essa tarefa para que você possa colocar tudo isso de uma forma ordenada, tá ok? De uma forma, vamos dizer assim, sistematizada,
para você poder entender e você poder descobrir, né, um pouco mais sobre Deus e um pouco mais sobre você mesmo. Tudo bem, gente? Ok? Faz sentido? Sim, muito sentido. Muito sentido mesmo. Tem tudo a ver assim com a vida da gente, né? É uma reflexão para a gente poder estar analisando, né? Colocando em primeiro lugar as coisas de Deus, o que a gente está fazendo. Então é uma análise que a gente tem que fazer, uma reflexão primeiro interna do que a gente está fazendo, né? Quais são as prioridades que a gente dá. Às vezes as nossas prioridades são a correria do dia a dia, e aí quando a gente chega em casa, que vai repousar, que a gente lembra de falar, nossa Deus, obrigada. É verdade. É isso aí. Muito bem. Quem mais, gente? Gostaria de compartilhar ou perguntar algo? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de compartilhar algum entendimento? Abacuque. Legal, que bom. E é isso aí, algo importante, você falou, vai tomar um tempo. Realmente, gente, não tenha pressa, sabe? Não tenha pressa, não é algo que você tem que. Não é um trabalho que você tem que entregar para o professor e vale nota, né? A gente às vezes foi muito doutrinado por isso, a gente simplesmente quer entregar algo para se ver livre daquilo. Né? Não encare essa atividade como sendo algo assim. Né? Realmente é algo para ser ruminado, para ser digerido, né? Dentro do nosso coração e da nossa mente. Então, tome o tempo que tomar, tá tudo certo. Fala, Jeff. Eu queria só fazer um comentário assim em relação a esse assunto que foi tocado sobre a diferença entre excelência e perfeccionismo. Uhum. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, inclusive a primeira vez que eu fiz o curso de aliança, ele tem um estudo sobre isso, né? Uhum. Fala sobre essa questão. E eu sempre tive dificuldade de entender sobre a questão de perfeccionismo e excelência, né? A gente que tem essa dificuldade muito grande em relação ao perfeccionismo, a pessoa que busca isso, ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar essa diferença. E a gente sempre vai achar que o perfeccionismo tem tudo a ver com excelência, fazer o melhor, dar o melhor, mas assim, sempre buscando para você mesmo, não pensando no que você está fazendo para a pessoa, Uhum. mas sempre se preocupando com o que os outros vão pensar de você. Eu sempre tenho, assim, uma preocupação muito grande com relação ao horário. Eu acho que isso é muito bom para mim.
Uhum. foi feito por você hoje. Então, assim, Deus me deu essa revelação, assim, agora eu consegui entender, que eu sempre achei que uma coisa era ligada à outra. Uhum. Até mesmo há 10 anos atrás eu fiz esse curso de aliança e passamos por esse estudo, mas mesmo assim algo ainda estava bloqueado, Uhum. essa visão. E hoje eu consegui entender esse ponto, não, eu consegui receber a revelação de Deus em relação a isso. Uhum. Muito obrigado, fico muito contente. Que benção. Muito bom. Que bom, que bom, que bênção, que bênção. Legal. Legal. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? Gostaria de falar algo? Contar um testemunho? Pedir oração? Aproveita a oportunidade. Não, gente? Legal. Gente, se puder abrir a câmera, vamos tirar uma foto. A gente posta lá no grupo para fazer inveja para os outros que não vieram. Você pode abrir a sua câmera aí rapidinho. Pode ficar bem pertinho aí da câmera. Pode estar descabelada aí, não tem problema, viu? Se tiver com feijão no dente. Olha lá, quem mais? Deixa eu ver aqui. Teve uma que até saiu. Consegue abrir aí, pessoal? Aí, beleza. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem. Alguém falou alguma coisa aqui. Teve uma que foi sair, pentear o cabelo, passar perfume. Deixa eu tirar aqui, vamos ver. Aí, voltou. Tudo certo aí, Larissa? João, você consegue ver? Tá, não, tá fechado, Tânia, sua câmera. Vê se você consegue abrir. Tá ficando aberto. Tô clicando, não tá abrindo. Tá. A Francine não dá. Não, beleza, tudo bem. Então vai lá, gente. Vamos tirar aqui. Todo mundo falando excelente! Igual o gaúcho. Pera aí, deixa eu sumir um negócio aqui. Pera aí, que agora vai. Aê, muito bom. Muito bom, gente. Valeu. Vamos orar pra gente encerrar. Aliás, antes da gente encerrar, deixa eu compartilhar aqui com quem está chegando novo, como é que nós funcionamos. Esse é um grupo que a gente tem para a gente se ajudar, para a gente poder crescer junto, tendo um foco na área justamente de empreendedorismo, de negócios, de trabalho, sob uma perspectiva do reino de Deus. Então, tudo que nós vamos tratar aqui nos nossos encontros, nós vamos falar de algum tema específico. Às vezes nós vamos trazer algum convidado também para falar com a gente de alguma coisa, às vezes mais técnica também, como a gente teve ano passado. Tivemos o Thiago veio e falou para a gente sobre vendas. Esse ano a gente vai ter muitos convidados, muitas pessoas aí falando de empreendedorismo, sobre muitos temas, que a gente já está conversando, como montar um negócio, como tirar uma ideia do papel de uma forma sistemática e colocar isso para fora, para poder começar a planejar. Enfim, tem muita novidade, tem muita coisa aí que a gente está desenhando. Estamos pensando, sonhando aí a gente fazer um encontro presencial, da gente poder se ver, se abraçar, de máscara ou talvez já sem máscara, mas para a gente trocar experiência, para a gente poder crescer, para a gente poder estar realmente avançando dentro dessa perspectiva do nosso trabalho, dentro do reino de Deus. Tá bom? Então, muita coisa aí a gente vai estar ligado.
A gente vai estar postando lá no grupo lá do Telegram. Se você quiser convidar alguém para participar, você pode também, você que está fazendo parte aqui, fique à vontade. Se você lembrou de alguém que poderia participar aqui com a gente, pode convidar, manda aquele link lá do site institutotesouros.com.br e lá tem um bannerzinho lá da Mentoria 300 e ela clica lá e ela vai ser direcionada por uma página onde ela vai fazer inscrição, né? Inscrição é gratuita, assim como você já sabe, a gente não está cobrando nada, não tem nenhuma taxa para participar, tá bom? Então, se você quiser convidar alguém, fique à vontade, vai ser muito, muito bom. Quanto mais pessoas para a gente puder crescer junto, melhor ainda. Tá bom, gente? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo o tempo. Eu te agradeço porque essa noite o Senhor reservou para que a gente pudesse entender sobre excelência. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é um ser medíocre, não é um ser mediano, e o Senhor tampouco nos fez medíocres. O Senhor nos fez excelentes. E Deus, e dentro dessa excelência, nós queremos responder ao Senhor, ó Deus, dando o nosso melhor, o melhor que nós podemos dar, para que nós possamos, Senhor, sermos realmente a imagem e a semelhança do Senhor, possamos ser, Deus, os teus representantes aqui na terra. Senhor, muito obrigado por cada um que esteve aqui conosco ao vivo. Obrigado, Deus, por aqueles que estão acompanhando agora com o vídeo gravado. Que o Senhor alcance da mesma forma cada um, pegando, ó Deus, e transformando, abrindo as suas mentes, abrindo seus corações, para que realmente nós possamos, ó Deus, ser a diferença. Senhor, eu abençoo o negócio e os empreendimentos de cada um. Eu os libero para prosperarem, para crescerem e para edificarem. Senhor, eu te agradeço e abençoo as vidas de cada um desses meus irmãos aqui e as suas famílias. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente! Valeu! Daqui 15 dias nos vemos de novo ao vivo. Um abração. Tchau, tchau.